Vamos lá? Podem ir juntos. 1, 2, 3. Todos juntos. La sabiduría es provechosa para dirigir. Mais uma vez, igreja. Una vez más, iglesia. Amém. Pode tomar o seu assento, Amén. por favor. Puede sentarse. Nós vamos à página 27. Vamos a la página 27. Na primeira aula, nós conhecemos o apóstolo Paulo, En la primera clase conocimos que el apóstol Pablo, de onde ele veio, como tudo começou. De onde ele veio, como tudo começou. de dónde él vino, de donde todo comenzó, E também de como a igreja em Antioquia y también de cómo la iglesia en Antioquía o formou para a missão entre os gentios. hicieron sus misiones. E quais foram as suas viagens? É claro, de uma maneira mais abrangente. ¿Y cuáles fueron sus viajes de una manera Mais abrangente, mais ampla. más amplia? Vale, esa es la mejor palabra. Nessa nossa segunda conversa, En esta segunda clase vamos pensar o que é que levou Paulo a ter êxito em sua missão. vamos a ver qué fue lo que llevó a Pablo a tener éxito en su misión. Eu creio que você concorda comigo de que ele teve sucesso na missão. Vamos, yo creo que vamos a estar de acuerdo con que Pablo tuvo éxito en su misión. O texto que nós acabamos de ler El texto que nosotros acabamos de leer nos mostra o valor da sabedoria. nos muestra el valor de la sabiduría. O valor da sabedoria é El valor de la sabiduría es que ela nos ajuda a ser bem-sucedidos. que ella nos ayuda a ser bien correspondido. Observe na introdução do seu livro. Observen la introducción de su libro. Diz-nos a matéria que todas as pessoas querem ter sucesso. Dice la materia que todo aquel que quiere tener suceso. Agora, poucas pessoas trabalham e batalham pelo sucesso. Todo el proceso de batalla de aquel que quiere tener suceso. Há uma frase que diz Hay una frase que dice, que o único lugar el único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho donde el suceso viene antes del trabajo é no dicionário. es No dicionário. en el diccionario. Porque naturalmente a letra a letra S vem depois ou antes do T? Vale. Porque en el diccionario está S. la A letra S letra S está antes ou depois do T? É uma pergunta. está antes o después Da letra T. de la letra D, ¿no? Le pergunto. Ah, Antes ou depois? ¿ve? Él habla muy bien español. Como o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho, En el único lugar que tiene éxito antes es en el diccionario. a mensagem já diz que para ter sucesso El mensaje dice que para tener éxito é necessário pensar no trabalho. es necesario pensar en el trabajo. Agora, é necessário também trabalhar com sabedoria. Ahora, es necesario también trabajar con sabiduría. Há muitas coisas que não caminham bem porque não agimos com sabedoria. Hay cosas que no van bien porque no lo hacemos con sabiduría. Quando há sabedoria no fazê-lo, Cuando hay sabiduría para hacerlo, haverá sucesso no trabalho. habrá éxito en el trabajo. Então observem comigo no primeiro slide no ecrã que aí está Entonces, observe conmigo en el primer as diapositiva razões das quais o apóstolo Paulo alcançou os seus objetivos. las razones por las cuales el apóstol Pablo alcanzó sus objetivos. E você pode acompanhar a sequência. A primeira é convicção, Tú puedes acompañar la secuencia. La primera es convicción, depois preparação, después preparación, qualidades naturais, cualidades naturales, qualidades espirituais cualidades e espirituales qualidades ministeriais. y calidades ministeriales. Comecemos pela convicção. Comecemos pela convicção. Comenzamos por la convicción. Bom, convicção, amada igreja, é uma arma poderosa. Convicción, amada iglesia, es una arma poderosa. Convicções determinam respostas e determinam ações. Convicciones determinan respuestas y determinan acciones. Observe que em seu livro está uma frase de Juarez Alves, Observe que en su libro hay una frase de Juárez que Alves diz que certeza sem convicção que dice: la certeza sin convicción só nos pode levar até ao meio do caminho. solo puede llevarnos a la mitad del camino. Os sinais desta convicção
na vida de Paulo está desde o princípio do encontro com Jesus. Las señales de la convicción de Pablo desde el principio está Desde o princípio do seu encontro com Jesus. desde el principio con su encuentro con Jesús. Porque quando nós lemos Atos capítulo 9, Porque cuando leemos Hechos capítulo 9, precisamente o versículo 15, precisamente en el versículo 15, foi dito a Ananias: fue dicho a Ananías, este é para mim um vaso escolhido, este para mí es un vaso escogido, para levar o meu nome diante dos gentios para llevar mi nombre delante de los e gentiles dos reis y los reyes e dos filhos de Israel. y los hijos de Israel. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas sobre isso, Cuando el apóstol Pablo habla hacia los Gálatas sobre eso, no capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 1, verso 15, ele mesmo afirma que foi chamado pelo Senhor dice que fue llamado por el Señor desde o ventre desde el de sua vientre mãe. de su mamá. Atos capítulo 13, versículo 14, que falamos ontem, Hechos capítulo 13, verso 14, que hablamos ayer, é uma reafirmação da convicção do próprio Deus, es una reafirmación confirmación del propio Dios, onde nos diz que Paulo foi enviado pelo Espírito Santo. donde dice que Pablo fue enviado por el Espíritu Não é Santo. propriamente a igreja de Antioquia que enviou Paulo. No fue propiamente la iglesia de Antioquía que envió a Pablo. Paulo foi enviado pelo Espírito Santo. Pablo fue enviado por el Espíritu E Santo. isso é essencial na vida de uma igreja Y eso es missionária. esencial en la vida de la iglesia misionera. Ou seja, o Espírito Santo é que nos move, O sea, el Espíritu Santo es quien nos mueve, nos conduz, nos conduce, fala conosco, habla con nosotros, nos chama, nos llama, nos provoca, nos enseña, nos confronta, nos confronta, nos move para fazer alguma coisa. nos mueve para hacer algo. Por isso, quando o Espírito Santo trabalha entre nós com liberdade, Por eso es que cuando el Espíritu Santo habla con nosotros con libertad, isso será importante para trabalhar as nossas convicções, eso es importante para trabajar con nuestras convicciones, para que a gente não pare no meio do caminho. para que nosotros no paremos en medio del camino. E a convicção foi tão importante para o apóstolo Paulo, Y la convicción fue tan importante para el apóstol Pablo, precisamente na sua primeira viagem missionária. precisamente en su primer viaje misionero. Porque a primeira viagem missionária Porque el dele primer viaje misionero foi voltada para os gentios. fue hecha para los gentiles. E os gentios eram um desafio da igreja. Y los gentiles eran un desafío para la E iglesia. homem com convicção Y un hombre con convicción pode superar uma centena de pessoas puede superar una centena de personas que têm apenas opiniões. que tienen apenas opiniones. Todas as pessoas virão nos trazer opiniões, Todas las personas vienen a traer opiniones, mas quase nenhuma delas pode nos trazer convicções. pero casi ninguna de ellas puede traernos convicciones. Porque convicção vem da alma, Porque convicción viene del alma, vem de dentro. viene de E adentro. quem tem acesso dentro Y quien tiene acceso é adentro apenas o Espírito Santo. es apenas el Espíritu Santo. As opiniões vêm de fora, Las opiniones vienen de afuera, outras pessoas, de otras personas, outros contextos, otros contextos, outras realidades. otras Mas realidades. eles não conhecem o teu interior. La gente no conoce tu interior Quem se sabe o que se passa dentro de nós y no sabe lo que pasa dentro de é o nosotros. Espírito Santo. Pero el Espíritu Santo, Por isso que o Espírito Santo nos convence. pero por eso es que el Espíritu Santo nos É convence. de onde vem a palavra convicção. Es de donde viene la palabra Uma convicción. pessoa pode fazer muito quando está simplesmente de acordo com alguma coisa, Una persona simplemente puede estar de acuerdo con algo, mas ela faz tudo o que pode pero ella hace todo lo que puede quando está convicta daquilo. cuando está convencida de Por aquello. isso que uma pessoa com convicção Por eso es que una persona con convicción dá a vida por aquilo. da la vida por aquello. Ela se entrega por aquilo. Esa persona se entrega por Ela eso. se esforça para alcançar aquilo, Hace el esfuerzo por alcanzar eso, porque ela está convicta. porque ella está convencida. É difícil você travar uma pessoa Es difícil trancar a una persona que está convicta do seu chamado. que está convencido de su llamado. E aliás, ninguém consegue segurá-la. Ninguém ¿Perdona? consegue detê-la, segurá-la. Que nadie consigue detenerla. Por quê? ¿Por qué? Porque naturalmente o seu chamado não vem de homens. Porque naturalmente su llamado no viene de O hombre. seu chamado vem de Deus. Su llamado viene de Dios. Isso moveu a vida de Paulo. Y eso movió la vida de Pablo. Precisa mover a nossa vida também. Y necesita mover tu vida también. Mas é importante pensar, e aqui entra o segundo ponto, que Pero- é estar bem preparado. Pero es importante ahora entrar en el segundo punto, para lo importante de estar preparado. Miguel de Cervantes disse uma frase Miguel de Cervantes dice una frase: de que o homem bem preparado el hombre bien preparado está com a metade da batalha ganha. está Com a metade da batalha con já la ganha. mitad de la batalla ganada. E isso é uma grande verdade. Eso es una gran verdad.
na verdade, nós perdemos muitas oportunidades En verdad, perdemos muchas oportunidades por não estarmos preparados. por no estar preparados. É preferível não ter oportunidade Es preferible, estar preparado es preferible no tener oportunidad y estar preparado do que não estar preparado e perder a oportunidade. que no estar preparado y perder la oportunidad. Porque as oportunidades sempre virão para nós como igreja, Porque las oportunidades siempre vendrán para nosotros como iglesia, como povo de Deus, para el pueblo de Dios, como gente de Deus. a la gente de Dios. Agora é importante que nós estejamos preparados para as oportunidades. Ahora, lo importante es estar preparados para las É o oportunidades. que nós estamos fazendo nessa conferência. Es lo que nosotros estamos haciendo en esta E é aqui conferencia. onde nós podemos tratar sobre os anos silenciosos do apóstolo Paulo. ¿Qué podemos tratar ahora de los años silenciosos del apóstol Pablo? Agora, antes de pensarmos nisso, permita-lhe dizer uma coisa. Ahora, antes de pensar sobre el tema, permítame decirle algo. Isso está bem ali ao final da página 27. Eso está ahí bien al final de la página Aliás, 27. já na página 28, segundo parágrafo. En la página 28, el segundo párrafo. Antes de nós falarmos sobre isso, é importante pensar sobre o preparo da qual o apóstolo Paulo teve e que nós somos chamados a ter também. Essa ficou cumprida, né? Ah, madre mía, más corta. Eu vou beber uma água enquanto. Gloria a Dios. Dice, antes de que pensemos hablar del apóstol Pablo, termine. Dejó a mitad. Tranquilo. Obrigado. Vou repetir tudo que está lá. Antes de nós pensarmos nisso, permita-me dizer-lhe o seguinte: Antes de pensar, permítame decir lo siguiente. Deus nos chama, Dios nos llama, Deus nos dá a oportunidade, Dios nos da la oportunidad, mas quem se prepara para as oportunidades pero ¿quién se prepara para las oportunidades? somos nós. Somos nosotros. Deus não vai descer do céu Dios no va a descender del cielo e te dar o conhecimento bíblico. y darte el conocimiento bíblico. Nós é que temos que correr atrás. Nosotros es que tenemos que correr detrás. Conhecimento bíblico para uma igreja missionária Conocimiento bíblico para una iglesia misionera é muito importante, es muy importante, porque é por meio da palavra de Deus porque la palabra de Dios que nos permite conhecer a Deus. es quien nos permite conocer a Dios. Se eu digo que quero conhecer a Deus, Si yo digo que quiero conocer a mas Dios, não me envolvo com a sua palavra, pero no me involucro con su palabra, então eu estou sendo incoerente. entonces estoy siendo incoherente. Quando nós nos envolvemos com a palavra, Cuando nosotros nos envolvemos con su nós palabra, mesmos permitimos o próprio Deus nosotros permitimos que el propio Dios se revelar a nós pela sua palavra. se revele a nosotros por su palabra. Conhecimento bíblico é importante. Conocimiento bíblico es importante. Como vou falar de Deus sem conhecê-lo? ¿Cómo voy a hablar de Dios sin conocerlo? Como vou falar de Jesus sem conhecê-lo? ¿Cómo voy a hablar de Jesús sin Como conocerlo? vou falar do Espírito Santo sem saber da sua palavra? ¿Cómo voy a hablar del Espíritu Santo sin conocer su palabra? Como falarei da doutrina da salvação Como- sem conhecer a Bíblia? Sobre ¿Cómo voy a hablar de la doctrina de salvación sin conocer la Biblia? Conhecimento bíblico nos traz conhecimento sobre Deus. Conocimiento bíblico nos trae conocimiento sobre Dios. Aplicabilidade do ensino bíblico Aplicación de la enseñanza bíblica nos permite conhecer Deus mais ainda. nos permite conocer aún más a Dios. Depois, outro aspecto que é importante é teológico. Después, otro aspecto importante teológico. Ou seja, saber o que Deus já revelou a outro. O sea, saber lo que Dios ya reveló a otro. Quando estudamos teologia, Cuando estudiamos teología, nós estamos descobrindo nosotros estamos descubriendo o que Deus já revelou a outros lo sobre que ele. Dios ya reveló a otros. A riqueza da palavra, La riqueza de la a palabra, profundidade da palavra. la profundidad de la E palabra. aqui vem outro aspecto que são as habilidades Y hay ministeriais. que ver otro aspecto que es las habilidades ministeriales. Conhecimento bíblico, Conocimiento bíblico, conhecimento teológico, conocimiento teológico, habilidades ministeriais. habilidades ministeriales. Não depende de Deus, No depende de Dios, depende de mim, depende de mí, depende de você. depende de ti. Observe no slide. Observe ahí en la pantalla. O exemplo de Paulo é bem significativo. El ejemplo de Pablo es bien significativo. Porque o que nós temos? Quando o apóstolo Paulo foi chamado, Porque cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo fue llamado, ele já possuía o conhecimento da lei. él ya poseía el conocimiento de la ley. Porque ele teve como professor o renomado Gamaliel. Él tuvo como profesor el nombre que el pastor dijo. Perfeito, homem. Ele já era um homem orientado intelectualmente falando. Era un hombre ya intelectualmente hablando. Como falamos ontem, Como hablamos ayer, Paulo tinha raízes farisaicas. Pablo tenía raíces fariseas. E ele estudou com Gamaliel, que era o neto do grande Léo. Vale. Él estudió con Gamaliel, que era el nieto del gran, y él, y él,
que fue, fundador de una escuela farisaica. y abajo. Y él fue un destacado maestro judío del siglo I antes de Cristo. É com esse tipo de gente que ele esteve. Es con ese tipo de gente que él estuvo. Então Deus aproveita isso Entonces él aprovecha eso em favor da sua obra. en favor a su obra. Então, naturalmente, querida igreja, Entonces, naturalmente, querida quando iglesia, estudamos sobre a própria formação da igreja, cuando estudiamos la propia formación de la iglesia, partindo de Jesus, partiendo desde Jesús, percebemos que no Novo Testamento, percibimos que el Nuevo Testamento, até os apóstolos foram chamados, hasta los apóstoles que fueron llamados, mas eles só foram enviados pero ellos solo fueron enviados após algum tempo de aprendizado com Jesus. luego de un tiempo de aprendizaje con Jesús. No primeiro envio dos 12, por exemplo, En- no primeiro envio que Jesus fez el dos primer 12, envío de Jesús, de los 12, Mateus capítulo 10. Mateo capítulo Você 10. pode ver comigo na sua Bíblia, versículo 5. Puede leer conmigo en su Biblia, en el versículo 5. Jesus passou algumas instruções, Jesús pasó algunas instrucciones onde Jesus especificou o público. donde Jesús especificó un público. Veja a importância do treinamento, Vea lo importante que es el a entrenamiento, importância do aprendizado. la importancia del Porque aprendizaje. enquanto estou aprendendo, Y cuando estoy aprendiendo, estou adquirindo sabedoria. estoy adquiriendo sabeduría. Ao sair para o trabalho, Al salir para el trabajo, saio levando a sabedoria que adquiri. salgo llevando aquella sabiduría que obtuve. Aumentam as possibilidades de eu ter sucesso. Aumenta nuestra posibilidad de tener éxito. Por isso que Jesus, reunido com os 12, especifica o público. Por eso es que Jesús, reunido con los 12, especifica el público. E isso está no texto quando ele disse aos apóstolos: não se dirijam aos gentios, Eso está escrito en el texto cuando dice, no se dirijan a los gentiles, mas apenas aos filhos de Israel. solo a los hijos de Israel. Não entrem em nenhuma casa dos samaritanos. No entren en una cárcel de samaritanos. Antes se dirijam às ovelhas perdidas de Israel. Antes diríjanse a las ovejas perdidas de Israel. Jesus passou orientações. Jesús pasó las orientaciones. Interessante que a Paulo Jesus fez o mesmo. Lo importante es que Pablo, Jesus deu a mesma orientação, muito semelhante, Jesús tuvo la misma orientación, semejante, não de uma maneira direta, no de una manera directa, mas ele usa o conhecimento do apóstolo Paulo. pero él tuvo el conocimiento del apóstol Pablo. Atos capítulo 9, versículo 15, Hechos capítulo 9, verso 15, dizendo que ele iria diante dos gentios, diciendo que él iba delante de los gentiles, diante dos reis delante de los e reyes dos filhos de Israel. y los hijos de Israel. Veja, o Senhor Jesus especifica para Paulo: Véale, el Señor Jesús especifica para o Pablo que eu quero de você. qué es lo que yo quiero de ti. Amados irmãos, Amados hermanos, aprendamos algo importante para nós. aprendamos algo importante para Nós nosotros. não vamos alcançar a todos. Nosotros no los vamos a alcanzar a todos. Por isso que é importante conhecer as nossas qualidades. Por eso es que es importante conocer nuestras calidades. Você tem o que eu não tenho. Usted tiene lo que yo no tengo. Eu tenho o que você não tem. Yo tengo lo que ustedes no Por tienen. isso nós não estamos aqui para competir. Por eso es que aquí no estamos para competir. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Nosotros estamos aquí para trabajar juntos. Porque se nós trabalharmos em separado, Porque si nosotros trabajamos separados, às vezes nós vamos ficar brigando um com o a outro. veces vamos a quedar peleando. Mas se nós trabalharmos juntos, Pero si nosotros trabajamos juntos, cada um naquilo que faz melhor, cada uno de lo que nosotros hacemos mejor, então nós conseguiremos alcançar a todos. entonces conseguiremos alcanzar todo. Pessoas diferentes alcançam, aliás, pessoas diferentes existem Las personas diferentes existen para alcançar aqueles que são diferentes. para de nós. alcanzar a aquellos que son diferentes. Eu conseguirei alcançar talvez quem você não alcança, Yo quizás alcanzo a aquel que usted no alcanza, mas você vai alcançar quem eu não alcanço. pero usted va a alcanzar a aquel que yo no Mas alcanzo. o que isso importa? Pero ¿qué es lo que importa? O que importa é que o evangelho está sendo Lo que pregado. importa es que el evangelio está siendo predicado, A palavra de Deus está chegando lá. que el mensaje está llegando, A mensagem está indo lá. que el mensaje está yendo. E é isso que verdadeiramente importa. Y eso es lo que verdaderamente importa. Jesus orientou os apóstolos para uma missão bem-sucedida. Jesús orientó a los apóstoles para una misión bien correspondida. Porque em Mateus capítulo 10, versículo 16, Porque Mateo capítulo 10, verso o 16, Senhor nos disse: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. el texto dice que estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Por isso sejam astutos, Por eso sean astutos, que é o mesmo sentido de espertos. ser como listo, sí, con Sejam experiencia. espertos, astutos.
astutos como as serpentes. como la serpiente. Aqui nos lembra muito o que falamos ontem e falaremos mais à frente, que é sobre estratégia. Es algo que hablamos ayer, pero hablamos más al frente sobre O estrategias que nos ajuda a entender bem a palavra de Jesus nesse texto que nos ayuda a entender bien a Jesús en este texto. é que ele também falou de que sejam simples como as pombas. Es que Él también habló que fuéramos simples como la paloma, Então, astutos como a serpente, astutos como la serpiente, espertos como a serpente, listos como la serpiente, mas sejam sem malícia, pero sean sin malicia, simples como as simple pombas. como la paloma. Às vezes nós temos a ideia de que o esperto A veces tenemos la idea que somos astutos. é aquele que se dá bem. O esperto é aquele que se dá bem. Essa é a ideia. El astuto es aquel que se da con todo. Mas às vezes para uma pessoa se dar bem ou dar-se bem na vida, Sí, pero a veces una persona para ser astuto y le vaya bien en la vida utiliza a maldade. utiliza maldad. Jesus não disse isso. Jesús nos dice eso. Ele falou: sejam simples, Él habló, sean simples, sejam sem maldade, sem malícia, sean sin maldad, sin malicia. porém sejam espertos. Pueden ser astutos, Em outras palavras, podemos dizer, en otras palabras podemos decir, usem a inteligência. usen la inteligencia. Eu vos criei com inteligência, então usem o que eu lhes dei. Entonces, usen lo que yo les di. Você pode ver que a nossa massa cinzenta, cérebro, Podemos ver que nuestro cerebro tem capacidades maravilhosas. de capacidades maravillosas. E o Senhor não nos deu isso à toa. El Señor nos dio, À toa, ou seja, de forma desnecessária. claro, no nos dio todo de una manera desnecesaria. Nos deu para utilizar. Nos dio para utilizarlo. Logo, aquilo que nós temos Luego, aquello que nosotros tenemos como inteligência, como inteligencia, capacidade de criar, capacidad de crear, capacidade de fazer, capacidad de hacer, deve ser usado para a glória de Deus. debe ser usado para la gloria de Aliás, a Dios. Bíblia nos ensina isso. Por eso la Biblia nos enseña 1 eso. Coríntios 10, 1 31. Corintios 10, Quer comais. Quer comais ou comer alguma coisa. a comer, Ou beber. comereis o bebereis, Ou qualquer outra coisa. o cualquier otra cosa. Faça-se tudo Hágase todo para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Inclusive aquilo que eu produzo na minha mente Es aquello que produce en mi tem mente. que ser para a glória de Deus. Tiene que ser para la gloria de Vou Dios. usar a minha inteligência na missão Voy a usar mi inteligencia en misiones para a glória de Deus. para la gloria de Eu Dios. estou indo como ovelha no meio dos lobos, Estoy yendo como oveja en medio de lobos, mas não serei atacado pelos lobos, pero no seré atacado por los lobos, porque agirei com inteligência, porque reaccionaré con inteligencia. com esperteza, mas sem perder a simplicidade. Voy a reaccionar con inteligencia, pero sin perder la simplicidad. O apóstolo Paulo seguiu este conselho El apóstol Pablo siguió ese e consejo naturalmente ele teve sucesso. y naturalmente él tuvo éxito. Jesus, quando falou com os apóstolos, Jesús cuando habló con los apóstoles, Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo Marcos 6, capítulo 7, Ele também os enviou com poder. él también los envió con poder. Ele envia os 12, Él envió los 12, mas deu-lhes poder. pero les dio poder. E poder sobre espíritos imundos. Y poder sobre los espíritus Meus inmundos. irmãos, o pastor Vilmar falou agora há pouco a nós sobre isso. El pastor mi hermano habló hace poco. Nós não estamos num conflito que é apenas humano. Nosotros estamos en un conflicto humano. Quando se fala de missões, pregação do evangelho, Quando- palavra de Deus, Cuando se habla de misiones, de palabra de Dios, existe conflito espiritual. existe un conflicto espiritual. Existe demônios Existen demonios que farão de tudo que hablan de todo para que eu e você não saia da cadeira, para que usted no salga de su silla, não faça absolutamente nada, no haga absolutamente nada, se despreocupe sobre missões. se despreocupe de las O misiones. Espírito Santo que levante gente El Espíritu Santo que levante e gente vá fazer alguma coisa. y vaya a hacer algo. Bom, se ele consegue fazer isso consigo, Si Él consigue hacer eso, já mostra que ele já te dominou. ya te demuestra que te dominó. E ele é que tem poder sobre si. Y Él es el que tiene poder sobre ti. E a única forma de ele sair daí Y la única forma de que Él salir de é ahí vindo uma outra pessoa cheia de Deus na vida, es viendo a otra persona llena del Espíritu de Dios repreendendo esse sossego, y reprendiendo eso, repreendendo essa tranquilidade, reprendiendo esa tranquilidad, abrindo espaço para o Espírito Santo, el espacio para el Espíritu Santo, para que eu e você se levante. para que Él se levante. Diga como Isaías: Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, heme aquí, Señor, envia-me a mim. envíame a mí.
Bom, o apóstolo Paulo fez isso. El apóstol Pablo hizo eso. Tanto que 1 Coríntios 2,4, Tanto que 1 Corintios o 8:4, testemunho dele foi a minha palavra, su testimonio fue que mi a palabra, minha pregação, mi predicación, não consistiram em palavras persuasivas. no consistieron en palabras Ou persuasivas. seja, é um homem que entendeu que na missão O sea, un hombre que entendió que la misión não é só uma questão de inteligência, no es solo cuestión de inteligencia, sabedoria humana, sabiduría humana, saber científico. saber Então, científico. na missão Es que la misión é importante também a demonstração de espírito e es de importante también la demostración del Espíritu, porque não é um trabalho de homens, porque no es un trabajo de hombres, não é um trabalho exclusivamente humano, no es un trabajo exclusivamente humano, mas é um trabalho espiritual. es un trabajo O espiritual. que importa é que E lo no que- reino espiritual Y lo que importa es que en el reino espiritual não importa quem vem contra nós, no importa quién viene contra nosotros, mas é quem está em nós, es quien está en nosotros, que é maior do que o nosso que es inimigo. mayor que nuestro Se adversario. você louva a Deus, glorifique o nome do Alaba al Senhor. Señor y glorifica el nombre del Señor. Quando Jesus envia os 70, Cuando Jesús envió a los 70, Ele também os envia acompanhados. Él también los envía acompañados. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos 6, 7. Quando Ele envia-os de 2 a 2. Cuando Él los envía de dos en dos. Bom, nós aprendemos outro princípio aqui. Ahí aprendemos otro principio. Não Aquí. há como fazer obra missionária sozinho. No hay como hacer obra misionera solo. A gente precisa do outro. Las personas necesitan de otro. A gente precisa de alguém. Las personas necesitan de A gente alguien. precisa de um outro homem. Necesitan de un A otro gente hombre. precisa de uma outra pessoa. Necesitan de otra persona. Ou seja, com um outro é que nós conseguimos fazer. O sea, con otro es que necesitamos Aliás, hacer. nos nossos cultos de missões, a gente sempre diz: Allá en nuestro culto de misión, nosotros siempre decimos: meu irmão, há várias formas de fazer missões. ay, mi hermano, hay varias formas de hacer E lá misiones. dizemos nós, quais são? Allá decimos, ¿cuáles son? E vocês conhecem isso. Y ustedes O que, conocen. é que vocês podem me dizer? ¿Qué ustedes me pueden decir? Orando, contribuyendo y yendo. Bien. Tem como fazer isso sozinho? ¿Tiene cómo hacer esto solo? Bom, eu posso orar sozinho. Yo puedo orar solo. Aliás, a palavra de Deus me ensina para fazer isso. Ah, la palabra de Dios me enseña para hacer eso. Mas você já percebeu como o Espírito Santo se movia na igreja quando eles oravam juntos? Pero ya usted vio cómo el Espíritu Santo se movía cuando oraban juntos. Atos capítulo 2, Hechos capítulo 2. capítulo 3. Capítulo 3. Aliás, no capítulo 3, o aleijado da porta é curado, Sí, ahí en el capítulo 3, aquel que fue curado en la puerta, porque eles não estavam, aliás, quando eles estavam indo ao templo, ellos estaban yendo al templo. não estavam indo sozinhos, No estaban solos, estavam em dois. estaban de dos. Atos capítulo 4, Hechos capítulo 4. quando a igreja está orando juntos, Cuando la iglesia estaba orando o junta, chão tremeu, el suelo tembló. como diz uma canção, o céu se abriu, Como dice la canción, los cielos se abrieron. e eles sentiram a presença do Y Senhor, ellos sintieron la presencia del Señor. porque estavam orando juntos. Porque ellos estaban orando juntos. Atos capítulo 11, Hechos capítulo quando 11. o apóstolo Pedro foi preso, Cuando el apóstol Pedro fue preso, ele foi solto de lá, él saiu da prisão, Él salió de prisión. porque eles estavam orando juntos, porque na ellos casa da estaban Dona orando Maria. juntos. Orando juntos. Orando juntos. Então a missão a gente faz juntos, En la nem misión la gente la hace junta, nem que seja orando, orando. depois contribuindo, Después contribuyendo. porque por mais rico que você seja, Porque por más rico que usted sea, nós também precisamos que outros contribuam, nosotros también necesitamos que otros contribuyan, outros ajudem. otros ayuden. Para ir até lá a gente precisa dos outros. Para llegar hasta allá, las personas necesitan llegar hasta otros. Então Paulo não fez obra missionária sozinho. Entonces Pablo no hizo misiones solo. Você contempla isso na vida dele. Usted contempla eso en su vida. Trouxe os outros, Él trajo a otros, caminhou com os outros, caminó con nosotros, compartilhou conhecimento com os outros. compartió conocimiento con E otros por isso ele teve sucesso. y por eso él tuvo éxito. Mas veja, nós temos também um tempo de preparação de Paulo. Pues vea que vemos un tiempo de preparación de Pablo. Veja que até a nossa apostila diz que foram 14 anos Vemos que hasta en nuestro libro ahí dice que fueron 14 que años separam a conversão de Saulo que separan la conversión de Saulo até a sua primeira missão na Ásia Menor. hasta a su primera misión de Asia Menor. E aqui nós percebemos que no perfil de Paulo Y aquí percibimos que el perfil de Pablo acontecem algumas coisas que nós vamos falar agora, acontece en unas cosas que vamos a hablar ahora, que são as qualidades naturais do apóstolo. que son las calidades naturales del apóstol. Está na página 28 do seu livro. En la página 28 de su libro. Bom, primeiro vamos entender o que é qualidade. Ahora vamos a entender qué es la Vamos cualidad. Lá, Thales. Vamos lá, Thales. Vejam O só. cualidad o calidad.
Puede leer. Sí. La calidad es atributo que designa una buena característica de algo o alguien, virtud o don. O incluso de la naturaleza. Por ejemplo, estoy aquí como profesor. ¿Tú estás aquí como profesor? Sí, você. Bueno, hombre. Atributo Atributo que tem alguém, que tiene alguien uma característica, una característica, algo bom. algo bueno. Ou pode ser um momento específico. O puede ser un momento específico. Por exemplo, eu estou aqui na qualidade de professor. Por ejemplo, yo estoy aquí en calidad de profesor. Quando olhamos para as qualidades naturais do apóstolo Paulo, Cuando vemos hacia la calidad natural del apóstol e Pablo, é importante nós definirmos o que é qualidade natural. es importante definir lo que es calidad natural. Ou seja, são aquelas que não dependem de Deus para eu as ter. O sea, que son cosas que no dependen de Dios para hacer. No primeiro ponto aí da sua apostila, você pode perceber que ele era um eminente orador. Vale, lo puede ver en los primeros puntos de su libro que él era eminente orador, Pregador predicador e mestre. y maestro. E outra característica de Paulo Y otra característica de Pablo é que ele estava disposto a falar para qualquer auditório. es que él estaba dispuesto a hablar para cualquier oyente. Já que nós somos uma igreja missionária, Ya que nosotros somos una iglesia misionera, estamos em uma conferência missionária, estamos en una conferencia misionera, é propício pensar que é necessário, é importante pensar que es necesario pensar que nós precisamos aprimorar, melhorar, trabalhar a nossa comunicação. necesitamos mejorar, trabajar de nuestra comunicación. Uma igreja missionária Como una iglesia misionera e missionário y un misionero devem saber comunicar ao seu público-alvo. debe saber comunicar el tema a su público. Pensa comigo. Piensa conmigo. Todo problema no mundo, Todo problema en el mundo, em casa, en casa, na sociedade, en la sociedad, na igreja, en la é iglesia, fruto de uma falha na comunicação. es fruto de una falla de comunicación. Quando há uma falha na comunicação, Cuando hay una falla en la comunicación, há problemas. hay problemas. Da mesma forma, toda solução Porque de la misma forma que todo tiene solución, passa por uma comunicação bem feita. pasa por una comunicación Bem feita, bem bien efetuada. hecha, bien hecha. E o que é necessário pensar nesse sentido? ¿Y qué es necesario pensar en este sentido? Se aquilo que nós como igreja estamos comunicando Si aquello que nosotros como iglesia que estamos comunicando está sendo bem entendido do lado de lá. está siendo bien informado, Porque é como disse Cláudia Bellucci, e podemos ver no slide, como dice Claudia Bellucci, que comunicação não é o que eu falo, la comunicación no es lo que dices, mas o que o outro compreende do que eu si- disse. sino lo que el otro entiende de lo que se dijo. Às vezes pregamos o evangelho A veces predicamos de un de uma evangelio forma que os crentes entendem. de una forma para que los creyentes entiendan. E esquecemos que Y olvidamos que a nossa pregação é para alcançar quem não entende. nuestra predicación es para alcanzar a aquel que no entiende. Jesus nos ensina sobre isso ao ensinar apenas com parábola. Jesús nos enseñó que apenas él enseñaba con parábolas. Sempre tinha uma parábola, Siempre tenía una parábola, sempre tinha uma história, siempre tenía una historia, sempre tinha um exemplo. siempre tenía un ejemplo. E Jesus fazia isso tomando exemplos comuns, Jesús hacía siempre esto tomando ejemplos comunes, situações comuns, situaciones comunes, numa linguagem comum. en un lenguaje común. Porque a intenção de Jesus Porque la intención de Jesús não era só falar, no era solo hablar, era ser entendido. era ser entendido. E às vezes uma pessoa entende o que você diz, A veces una persona entiende lo que usted dice, mas a que está ao lado dela não entendeu. A que está ao lado dela não entendeu. pero la persona que está al lado de ella no entendió, Como aconteceu agora. como aconteció ahora. É verdade. Es verdad. Nelson Mandela nos ensina Nelson Mandela nos enseña, que se você falar com um homem si hablas a un hombre numa linguagem que ele compreende, en un idioma que entiende, então isso entra na cabeça dele. entonces eso se mete en la cabeza. Mas se você falar com ele em sua própria linguagem, Si le hablas en su propio idioma, você atinge o seu coração. llegas a su corazón. Veja o quanto isso é importante na pregação do evangelho. Vea lo importante que es eso en la predicación del evangelio. Eu não quero só falar, No quiero solo hablar, eu quero ser entendido. no quiero ser
ser entendido. E isso não interessa se é 10 minutos, 5 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Eso no me interesa solo 10, 20, 15, 50 minutos. Porque não é por muito falar que eu serei ouvido. Porque no es por mucho hablar que yo seré oído. Mas é como falo que me faz ser ouvido. Es como yo hablo para ser oído. Por isso que o Espírito Santo sabe falar Por eso comigo. es que el Espíritu Santo sabe hablar. Porque ele fala comigo de uma maneira, Porque Él habla conmigo de una manera, mas consigo de outra. pero contigo habla de E é otra. onde nós precisamos do Espírito Santo. Y de donde nosotros necesitamos del Espíritu Guiando Santo, o nosso coração. de nuestro corazón, Para que a nossa boca fale. para que nuestra Porque boca o hable nosso coração está cheio. y nuestra boca está Para atingir o lleno, coração de quem nos ouve. para que llegue al corazón de otros. Amém, igreja? Amén, iglesia. Outra característica que nós temos, está no próximo ponto, é que ele era um líder, e um líder por natureza. Otra característica que podemos ver en este próximo punto es que Él era un líder por naturaleza. Uma resposta simples do que líder é. Una respuesta simple de lo que es un líder. É aquele que está à frente. Es aquel que está al frente. Paulo estava sempre à frente. Pablo siempre estaba al frente. Aliás, você percebe isso no próprio relato de Atos dos Apóstolos. Ahí lo puede ver en el propio relato de Hechos de los Apóstoles. Quando ele surge em Atos capítulo 9, Cuando él surge en Hechos capítulo 9, começa a trabalhar em Antioquia. comienza a trabajar en Antioquía. Está sempre Barnabé e Saulo. Está siempre Bernabé y Saulo. Barnabé e Saulo. Bernabé y Saulo. Barnabé e Saulo. Bernabé y Daqui a Saulo. pouco a coisa começa a mudar. Pero poco comienza a cambiar. E o Barnabé não foi embora. Y Bernabé no se fue. Só mudou a ordem. Solo cambió la orden. Paulo e Barnabé. Pablo y Bernabé. Por que será? ¿Por qué será? O Paulo era um líder por natureza. Pablo era un líder por naturaleza. Sempre à frente. Siempre delante. E aqui eu não me refiro só com posição física, Y eso no me refiero solo a la posición física, mas também no aspecto mental, pero también en el aspecto mental, emocional, emocional, projetos, proyectos, visão. visión. Líder por natureza. Un líder por Ele naturaleza está sempre a pensar à frente. está siempre pensando hacia el frente, Porque o nosso passado porque nuestro pasado não pode ser maior do que o nosso futuro. no puede ser mayor que nuestro futuro. Se nós ficarmos apenas a pensar no que nós fomos ontem, Si nosotros nos quedamos pensando en lo que fue o que ayer, fizemos ontem, lo que hicimos o ayer, que realizamos ontem, lo que le hicimos ayer, e apenas nos alegrarmos com o ontem, y apenas nos alegramos con lo de ayer, quer dizer então que o nosso trabalho já acabou? quiere decir que nuestro trabajo entonces se acabó. Mas nós como igreja, o nosso trabalho não acabou. Pero nuestro trabajo como iglesia no se terminó. Jesus ainda não veio. Jesús ahí todavía no volvió. Nós estamos aqui. Nosotros estamos E aquí estamos aqui com uma missão. y estamos aquí con una Que misión precisa ser maior do que o nosso passado. y necesita ser mayor que nuestro pasado. Aliás, essa era a visão de Jesus para a igreja. Esa era la visión de Jesús para la Que iglesia. aqueles que viriam depois dele. Que aquellos que venían después de É él, Jesus dizendo isso. es Jesús diciendo eso, Fariam obras maiores do que ele fez. harían cosas mayores que las que él hizo. Porque na missão do reino de Deus, Porque era una misión del reino de o Dios. nosso futuro, Nuestro futuro, estando sempre à frente, estando obviamente, siempre al frente, será sempre melhor, será siempre el mejor, maior, mayor, não só do que o nosso passado, no solo nuestro pasado, mas também com o nosso presente. sino también con nuestro E presente. você percebe que isso fazia com que Paulo fosse influente. Veja o próximo ponto. Y usted percibe que eso fue lo que hizo que Pablo fuese influyente en el próximo punto. Influente. Influencia. E ele usava tudo que tinha para exercer influência. Él hablaba todo lo que fuera de influencia. Falei ontem, repito agora. Hablé ayer y repito ahora. Veja que Paulo era o seu nome romano. Vea que Pablo era su nombre Ele romano. passa a utilizar o seu nome romano Él pasa a utilizar su nombre romano para se movimentar entre os gentios do mundo romano. para envolverse entre los gentiles del mundo Então romano. Paulo é aquele tipo de missionário que, como diz o ponto seguinte, tanto atua quanto pensa. Pablo era, como dice el punto, era de los que actuaba como también pensaba. E pensava e atuava. Y pensaba y actuaba. Ou seja, ele utilizava a sua inteligência na missão. O sea, utilizaba su inteligencia en la misión. Por isso que o ponto seguinte fala que ele era um intelectual de alto nível. Por eso es que el punto siguiente habla que él era un intelectual de alto nivel. Era um excelente escritor. Era un excelente escritor. Aliás, Paulo passa a escrever porque estava preocupado com as igrejas. Ahí donde Pablo pasa a escribir que estaba preocupado con las iglesias. Foi a atitude de escrever as cartas Fue ahí a escribir las cartas que mudou a história do cristianismo. que cambió la historia del cristianismo. Muito daquilo que nós aplicamos hoje na missão e na igreja Muchas veces aplicamos eso en la misión de la iglesia. é devido aos escritos de Paulo. Es debido a los escritos de Pablo. Veja,
A carta se tornou uma ferramenta. Vea, la carta se volvió una E herramienta. uma ferramenta eficaz para lidar com as necessidades das congregações. Una herramienta eficaz para lidiar con los problemas de las Como congregaciones. disse ontem, até hoje nós estamos tentando entender a mente de Paulo. Como dije ayer, hasta hoy estamos intentando entender la mente de Pablo. Então pensa comigo, excelente orador, Pero piensa conmigo, ou seja, excelente orador, excelente orador, mestre, maestro, pregador do evangelho, predicador del evangelio, excelente escritor, excelente escritor. usa tudo o que tem Usa todo lo que tiene em favor do evangelho. en favor del evangelio. E tudo isso ele usa para alcançar pessoas. Y todo eso lo usa para alcanzar personas. Não é para fazer seu nome, No es para hacerse un nombre, não é para se exaltar, no es para exaltarse, é para exaltar a Cristo. es para exaltar a Cristo. Essa deve ser a nossa ação como igreja missionária. Esa debe ser nuestra labor como iglesia misionera. Podemos ter as melhores pessoas, Podemos tener las mejores personas, melhores pregadores, los mejores predicadores, melhores professores, los mejores profesores, melhores estruturas. las mejores estructuras. Mas nós não podemos pensar nisso para competição. Pero no debemos pensar esto como una convicción. Nós precisamos pensar nisso para a missão da igreja. Nosotros tenemos que pensar esto como misión de la E iglesia. é onde vem essa próxima parte que está no texto de que ele amava o seu povo, amava a sua gente, Ahí en el próximo punto, él amaba a su pueblo, amaba a su gente, com um intenso patriotismo. con un intenso patriotismo. Ele sabia fazer uso da sua liberdade. Él sabía hacer su libertad, Fazia tudo possível para cumprir suas promessas. hacer todo lo posible para cumplir sus promesas. Estava sempre disposto a enfrentar oposições. Estaba siempre dispuesto a enfrentar oposiciones, Veja, isso não depende de Deus. pero eso no depende de Dios. Isso depende do meu esforço. Ese depende de mi esfuerzo. Vocês podem perceber que todas essas qualidades naturais que aqui estão Se ponen a percibir todas las calidades naturales. pode ser desenvolvida em qualquer um de nós. Pueden ser desenvueltas en cada uno de nosotros. Basta a gente trabalhar por isso. Vas a trabajar por eso. Há um texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 5. Quando ele fala de quando chegou aqui na Europa, chegou a Macedônia. Cuando él habla que llegó aquí en Europa, a Macedonia, Ele fala: o meu corpo, a minha carne não teve repouso algum. él dice que no Não teve repouso. no não teve tenía reposo, no descanso. estaba cansado. Ele fala: em tudo eu fui atribulado. En todo yo fui atribulado. Por fora, muitos combates. He batallado la buena batalla. Dice. Por dentro, muito medo, temor. Por dentro mucho temor. Então ele era um homem que sentia o que nós sentimos. Entonces él sentía lo mismo que nosotros Às vezes a sentimos. gente fala o nome do apóstolo Paulo e diz: oh, o apóstolo Paulo. Cuando la gente habla sobre el apóstol Pablo dice, oh, Pablo. Não, meu irmão, ele era um homem como qualquer um de nós somos. Pero él era un hombre igual a nosotros. Mas a gente percebe com Paulo de que os nossos medos Pero la gente, nosotros pensamos que él percibe sus miedos. não podem nos impedir para a missão que foi confiada a nós. No nos puede impedir para la misión que nos fue confiada. Ele nos mostra que coragem não é ausência de medo. Él nos enseña que la valentía supera el miedo. O que é importante é haver disposição para enfrentar. Lo que es importante, la disposición de enfrentarlo. E por que eu compartilho essa palavra ¿Y por qué contigo? comparto con esta palabra Porque contigo? às vezes eu e você olhamos no espelho Porque a veces miramos en el espejo e dizemos: eu não sou capaz de fazer isso. y decimos, yo no soy capaz de hacerlo. Eu não tenho condições de fazer Yo no tengo condiciones de isso. Eu hacerlo. não tenho habilidades para isso. Yo no tengo la habilidad para hacerlo. Eu estou com medo. Yo estoy con miedo. E achamos que reconhecer que não ter capacidade ou ter medo, Y creemos que no tener la capacidad ou ter o medo, de, reconhecer o medo, ou ter o medo, sentir o medo, no tener la capacidad y tener miedo é uma covardia. es una cobardía. Não, covardia é não fazer nada. No, la cobardía no hace nada. Ou seja, é deixar o medo te segurar. O sea, dejar el miedo de estar É seguro, deixar o medo lhe travar. de dejar el miedo de pararnos. Isso é covardia. Eso es cobardía. Mas o próprio apóstolo Paulo, inclusive, escreveu para o time do Timóteo Incluso Pablo escribió en el libro de Timoteo, de que nós não somos o povo do medo. nosotros somos el pueblo O povo do medo? del miedo. É. Sí. Sim. Não, No somos del pueblo del miedo. Não, não somos. Vale, así sí.
De maneira alguma. De ninguna manera. Nós somos aquele povo que simplesmente enfrenta o que tem para enfrentar. El pueblo enfrenta lo que tiene que enfrentar. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. Porque nosotros servimos a un Dios que todo lo puede. Ou seja, são nas minhas incapacidades que Deus mostra a capacidade O dele. sea, son en mis incapacidades que Dios muestra la capacidad. São nos meus medos que Deus trabalha a coragem em mim. Son mis miedos los que Dios trabaja la valentía en São mí. nas minhas limitações que eu conheço Deus que não tem limitação nenhuma. Son en mis limitaciones lo que yo veo el Dios que crea Que não tem limitação no tengo limitaciones ninguna. E que abre espaço para Deus agir por meio de nós. Y que abre espacio para Dios hacer en nosotros. Porque se nós entrarmos muito autoconfiantes, Porque si nosotros estamos súper confiados, não haverá espaço para Deus. no habrá espacio para Dios. Mas se nós entrarmos na missão consciente, Pero das si nossas nosotros debilidades, entramos para la misión consciente de nuestras limitaciones, então aquilo que nós não podemos, de todo aquello que no podemos, Deus pode. Dios puede. Deus pode. Dios puede. Deus pode. Dios puede. E é por Deus poder Y es por Dios que poder eu me sinto poderoso para fazer que me alguma siento coisa. poderoso para hacerlo. Por isso o apóstolo Paulo se dispôs à missão. Por eso el apóstol Pablo se puso dispuesto a la misión. Estava disposto a enfrentar desafios e oposição. Estaba dispuesto a enfrentar desafíos y oposiciones. Algumas coisas ele até fazia, como você pode ver na página 28, atuar em segredo, mas tudo isso em favor do evangelho. Ahí en la página 28 dice que hacía estas cosas en secreto. Às vezes alguém diz na vida do cristão não pode haver segredos. A veces la gente dice en la vida de cristiano no puede haber Mas secretos. esse segredo é a favor do evangelho? Pero si el secreto era en favor del É evangelio, para o evangelho ir mais longe? era para el evangelio ir más lejos, É para alcançar mais pessoas? era para alcanzar más personas, Bom, então ele é bem-vindo. entonces era bienvenido. Porque nós estamos aqui para ser servos. Nosotros estamos aquí para ser siervos. E não só um servo Y no solo siervos, que está simplesmente para agradar a si mesmo. está para agradarse a sí mismo. Tem gente que se põe a servir Hay personas que se ponen a servir para trabalhar o seu ego, para trabajar su ego, o seu orgulho, su orgullo, sua prepotência, seu nome. sí, su nombre, su prepotencia. Mas não é esse o chamado do Senhor. Pero no es por eso que fuimos O llamados del chamado Señor. do Senhor é eu me colocar como Jesus se colocou. El llamado del Señor es colocarnos donde Jesús se colocó. Onde nós estamos aqui apenas para servir. Nosotros estamos aquí apenas para E servir servindo, y ser servido eu saber que o nome do Senhor é glorificado. y saber que el nombre del Señor es glorificado. Tudo isso pode ser trabalhado em nós. Todo esto puede ser trabajado en nosotros. Página 29 nos fala das qualidades espirituais. Página 29 habla de cualidades espirituales. O apóstolo Paulo era um homem sensível à direção do Espírito Santo. El apóstol Pablo era sensible a la dirección del Espíritu Santo, Tanto para ir quanto para não ir. tanto para ir como para no ir. Aliás, nós percebemos isso com relação ao evangelho chegar na Europa. Ahí lo podemos percibir en el Evangelio llegando a Europa. Porque quando ele queria ir para a Ásia, Porque cuando él quería ir para Asia, o Espírito Santo disse: não vai. el Espíritu Santo le dijo, no vaya. E por outro lado, o Senhor os envia para a Macedônia. Y es cuando lo envía para Macedonia. Quando ele passa primeiro pela Europa. Cuando él pasa Primeiro pela Europa. el primero por Europa. Sensibilidade à direção do Espírito Santo. Tener sensibilidad a la dirección del Espíritu A Santo. gente sabe no todo da história, Sabemos que a través de la historia o evangelho acabou chegando na Ásia el Evangelio terminó llegando. pelos discípulos do apóstolo Paulo. Pero el discípulo del apóstol Aliás, Pablo, o apóstolo Paulo se envolveu na missão na Ásia Menor. como ahí nós fue donde el conhecemos. apóstol Pablo se envolvió en Asia Menor, en la misión. Na igreja de Éfeso, por exemplo. En la iglesia de Éfeso, por ejemplo. Mas ele não foi para lá Pero él no fue para allá simplesmente por um querer apenas. simplemente por un querer. Ele foi no tempo propício que o Espírito Santo queria que ele fosse. Él fue en el tiempo preciso que el Espíritu Santo quería que fuese. Isso só é possível Eso solo es se posible nós formos sensíveis à voz do Espírito si Santo. fuéramos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Depois você tem o apóstolo Paulo, como diz aí no texto, Después tiene el apóstol Pablo, como dice ahí en el texto, indo onde era preciso. yendo a donde fuese necesario. E a gente só faz isso Y nosotros solo hacemos eso se for movido pelo Espírito si Santo. fuese movido por el Espíritu Santo. Nem sempre onde o Espírito Santo nos envia No siempre el Espíritu Santo nos envía, é onde nós queremos ir. es a donde nosotros queramos ir. Pergunte isso ao missionário Jonas. Sino recordemos al misionero Jonás. Pergunte isso ao Jonas.
¿Qué sucedió con Jonás? Não quero pregar nessa cidade, eu Não não quero quero- me encontrar com essa gente. No quiero predicar en esa ciudad ni predicarle a esa gente. Sim, mas eu preciso de você lá. Sí, pero yo necesito de ti allá. Eu preciso de um homem corajoso lá. Yo necesito de un hombre valiente allá. E aí você fica perguntando, Jonas corajoso? Y ahí es donde tú te quedas, Jonás valiente. Não me parece. No me Mas parece. quando você observa a pregação de Jonas, Pero cuando usted observa la predicación de Jonás, só pode pregar aquele tipo de mensagem solo puede predicar aquel tipo de mensaje um indivíduo corajoso. un individuo valiente. Bom, o apóstolo Paulo tinha essa característica que vem do Espírito Santo. Como el apóstol Pablo tenía aquella característica que viene del Espíritu Santo. Qualidades espirituais são aquelas que o Espírito Santo concede ao crente. Cualidades espirituales son aquellas que el Espíritu Santo concede. Terceiro ponto que aí está é que ele falava para a consciência dos homens. Es que él era movido por el Espíritu, hablando a la conciencia de los hombres. Repreendia quem fosse necessário. Reprendía a quien fuese necesario. Se tornou um mártir pelo evangelho. Se volvió un mártir por el Evangelio. Recomendava-se a consciência dos homens diante de Deus. Recomendava-se a consciência dos homens diante de Deus. A la conciencia delante de Dios. O Espírito Santo concedeu a ele os dons espirituais. El Espíritu Santo dio dones espirituales. Ele pode progredir muito por causa dos dons espirituais. Él pudo progresar mucho a causa de los dones espirituales. Pela história da igreja, você sabe que os dons espirituais abrem portas. En la historia de la iglesia, Él abre puertas por los dones espirituales. Nós precisamos dos dons espirituais. Nosotros necesitamos los dones espirituales. E por ter essa intimidade com o Senhor, Y por tener esa intimidad con el Señor, o apóstolo Paulo permitiu ter el apóstol Pablo permitió tener experiências que aos homens experiencia que los hombres não podiam ser ditas. no podían acceder. Qualidades espirituais. Cualidades espirituales. Fica para falar em outro tempo sobre as ministeriais. Queda para que pueda ver las cualidades ministeriales. O nosso tempo já esgotou. Nuestro tiempo ya se terminó. Mas você pode perceber que para nós é importante pensar que, Pero ya es importante para nosotros pensar que para termos esse sucesso tão desejado da nossa missão, para tener un éxito deseado en nuestra em misión, qualquer lugar, en cualquier lugar, em qualquer cidade, en cualquier ciudad, precisamos ter convicção. necesitamos tener convicción. Precisamos lembrar de quem nos chamou. Necesitamos recordar de quién nos llamó. Precisamos lembrar de quem nos colocou ali. Necesitamos recordar quién nos colocó allí. Desenvolver as nossas qualidades naturais. Desenvolver nuestras calidades naturales. Pedir ao Espírito Santo para nos conceder qualidades espirituais. Pedir al Espíritu Santo para que nos dé E cualidades no serviço espirituales. uns com os outros. Y el buen servicio a los otros. Desenvolver as nossas qualidades ministeriais. Desenvolver cualidades ministeriales. Porque seguramente com tudo isso, Porque seguramente con todo o esto, Espírito Santo nos usará. el Espíritu Santo nos usará, Nos moverá nos moverá para uma grande missão neste país. para una gran misión en ese país, Neste lugar. en ese lugar, Nas nossas cidades. en nuestra ciudad. E tudo isso Y todo eso, não para a nossa glória, no para nuestra gloria, mas para a glória do pero Senhor. sí para la gloria del Señor. Que assim seja em o nome de Jesus. Eso en el nombre de Jesús.